Olá, amigos do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para batermos um papo e eu vou mostrar uma análise de um vídeo simultaneamente. Vocês sabem que eu tenho uma playlist sobre mediunidade. Eu sempre discuto coisas sobre a mediunidade, sobre se tornar médium, tá? Porque muitos jovens do meu canal continuam usando o termo mediunidade de maneira errada. Minha mãe diz que eu sou médium, minha mãe diz que eu consigo ver coisas, a sua mãe gostava muito de você para poder fazer uma avaliação, amigão. Nunca vi mãe falando mal dos seus filhos, tá? Mas vamos lá. Mediunidade, médium é um termo utilizado em centros espíritas kardecista e de Umbanda para determinar o avanço, a evolução do conhecimento daqueles que seguem a doutrina espírita. Ô, tio Spook, mas eu nunca pisei no centro espírita. Pois é, e você se auto-intitula o quê? Médium. Não. Então, assim, tem o médium e tem os médiums, né? Então, médium é aquele que faz toda a escolinha mediúnica de um centro espírita. Oh, eu não sabia, tio Spook. Poxa vida. Ninguém nunca sabe de nada, né? É a desculpa do Lula. Eu não sabia de nada, tio Spook, meu Deus do céu. Eu precisava ser espírita, mas eu não sei, sabe? Processo de comunicação, não sei nem falar direito, imagina falar com espírito, né? Então tá aí, a imitação do tio Spook imitando seu Lula. De novo, vocês querem entender sobre mediunidade e se transformar em médiums, devem entrar em um centro espírita e fazer a escolinha do centro espírita, aprender a doutrina espírita, aprender tudo, aprender passe magnético e aí sim, com a evolução de vocês dentro do centro espírita, o centro espírita te colocará como médium e aí você vai atender e trabalhar no centro espírita. Fora isso, vocês só são sensitivos. Tá? Eu sou sensitivo, eu tenho uma sensibilidade mais aflorada que os outros. Então eu consigo ter percepções além do que um ser humano normal poderia ter. Aí sim vocês estão usando a forma correta de colocação. Mas por que eu estou falando disso? Recentemente, uma inscrita do meu canal me encaminhou um vídeo interessante para a gente poder fazer uma análise e assim, existem pessoas, celebridades que eu acho legal a gente conversar, trazer e analisar. Eu trouxe o John Edwards, que foi um cara que eu assisti muitos vídeos do John, eu acompanhei o John ao longo da minha adolescência assistindo o programa dele que passava na TV Bandeirantes. E era um programa muito interessante, no qual a gente poderia ver um médium real trabalhando, tá? Então ele era uma pessoa, ele é muito sensitivo, ele realmente conversa com os falecidos, com os entes queridos que se foram, mediante um ato de respeito aos mortos, ok? Ele não desrespeita, ele acessa as famílias que estão dando abertura por meio de uma solicitação de ajuda, querendo saber como é que estão os entes queridos. Mas é óbvio, né? Ente querido, cara, eu sei que eu sempre falo, as pessoas do outro lado da vida que faleceram estão numa condição muito melhor que nós. Como é que ele está? Ele está muito melhor que você, ele não tem boleto para pagar, ele não tem IPVA, IPTU, não tem DPVAT, ele não tem que realmente votar, ele não tem que perder o tempo dele com um monte de besteira e o cara tá lá do outro lado. Cara, ele tá melhor que você não, você tem que correr atrás de dinheiro, você tem que pagar suas contas, você tem que pagar seus impostos e o cara tá do outro lado feliz da vida, cara. Sinto muito, ok? Aqueles do outro lado da vida que realmente se perderam e transformaram-se em obsessores, vocês não vão ter acesso. Vocês não vão se comunicar com obsessores ou com outras criaturas, a não ser com pequenos espíritos, seres que acabaram de falecer e que têm o livre acesso. Existem duas maneiras de vocês poderem fazer um processo de comunicação desse tipo. Uma comunicação mental na qual John se comunica diretamente, pegando um fiozinho da meada, ou seja, é uma questão de conseguir captar com a evolução da sua consciência, da sua percepção, pequenas, vamos dizer assim, emoções, sensações, ele consegue se conectar ao espírito que não está ali do lado, mas ele está realmente num processo de transformação, ele consegue bem sutilmente se comunicar e trazer a percepção, mas ele não traz o espírito.
esta é uma facilidade, isso é uma forma de se fazer. A outra é conversar com espíritos que estão perdidos aqui, que realmente estão adentrando nesse universo de se tornar obsessores, e aí você consegue captar qualquer lixo que esteja ao seu redor. O que é lixo? São espíritos ruins, são entidades ruins, são seres que estão aqui para nos prejudicar ao invés de ver nossa evolução dentro desse processo. Ok? São esses dois divisores de água que nós estamos trabalhando. Agora eu trouxe um negócio chamado A Medium de Long Island, que Rodrigo, nunca assisti. Assim como o Chip Coffey e o Chris Fleming, que são os dois médiums mais atrapalhados dos Estados Unidos, que deviam mudar o nome, né, para Jerry Lewis e sei lá, cara, para qualquer tipo de comediante americano, Adam Sandler do mundo espiritual, porque os dois são dois palhaços. O Chip, ele tem um lado horroroso dele, o Chris Fleming também é péssimo nas suas análises. Deus me livre e guarde, eu realmente não gostaria de ter nenhum dos dois ao meu lado como pessoas para se trabalhar, porque os dois trabalham porcamente. E eu falo por convicção, porque eu assisti a grande maioria dos vídeos de ambos, né, e trouxe para vocês nas análises, mas esta daqui eu nunca vi. E nós vamos assistir um episódio juntos, tá? É um episódio curto, eu vou mostrar para vocês, mas eu queria só falar para vocês o que é essa mulher. Até para mim também, porque eu não sabia. Então a gente vai ver a história dela e vamos buscar entender o que é isso, tá? Long Island Medium é um reality show dos Estados Unidos que passa no TLC, que é um canal americano, e estreou em 2011, tá? Localizado em Hicksville, Nova York. O programa tem como protagonista a Teresa Caputo, médium que alega conseguir comunicar com os mortos. É sempre assim, é o sensacionalismo. Eu falo com os mortos. O programa acompanha a sua vida enquanto faz consultas com os clientes e a sua vida em família. A segunda temporada estreou em 2012, a terceira temporada também em 2012. O programa é produzido por Randy Douglas e a produtora executiva Diane Tomshound. Em 2012, a TLC anunciou a quarta temporada da série, 30 episódios de meia hora. Eu também acho que eu vou fazer um episódio aqui, viu? Vou começar a gravar na minha vida. Que está previsto para 2013. Em 2012, a James Randi Educational Foundation galardou Teresa Caputo com o prêmio Pegasus por ser a vidente do ano. Que terá enganado. Olha isso! Olha isso, gente, eu não sabia. Ela ganhou o prêmio Pegasus por ser a vidente que terá enganado o maior número de pessoas com o mínimo de esforço no ano que antecedeu. Uhul! O fundador da JREF, James Randi, um promotor de longa data do ceticismo, declarou: o programa é perigoso e um absurdo grotesco. Também foi atribuído um prêmio Pegasus ao TLC por continuar a transmitir o programa. Os caras querem dinheiro. Cara, se eles colocarem lá Humanos do Além, o cara quer tudo uma grande mentira. Todos esses caras, Red Steps, Flats, Mermax, esses programas, todos são horríveis. Todos, nós analisamos todos, não tinha um que prestava. Quer dizer, o Paranormal State eu me divirto, eu gosto deles. Eu acho que dentre os piores, eles são os mais divertidos pra gente analisar. E Humanos do Além também só teve acho que 2, 3 episódios. E aí o que acontece? O fundador da JREF, James Randi, um promotor de longa data do ceticismo, fez aquela declaração e tudo mais. Em 2012, Teresa Caputo apareceu numa publicidade para o Priceline.com, na qual ela se apresenta ao comunicar com o falecido negociador da Priceline, interpretado por William Shatner. Contudo, esta publicidade gerou controvérsia nos Estados Unidos, devido ao fato de a publicidade parecer fazer referência à crença de smudging dos nativos americanos. O presidente da JRF, DJ Groth, publicou uma declaração a condenar a Priceline.com. É difícil ver o programa e não sentir desgosto para aqueles que estão desesperados por saber de seus falecidos. E mais ainda, sabendo que estão a ser manipulados por um charlatão. Groth apelou ao Priceline.com para convidar o seu representante a aceitar o desafio de $1 milhão da James Randi Educational Foundation e provar as suas alegações paranormais. De novo, Rodrigo,
eu não falo com os mortos. Eu não faço talk show com os mortos. Eu não tenho a menor intenção de falar com Michael Jackson, com o Triple X Tatechon, com o Triple X Hambúrguer, Cheeseburger, seja com o que for. Eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Por quê? Porque chama-se respeito. Quem fica conversando com os mortos, para mim, eles são especuladores, são bandidos de emoções, eles vão atrás, charlatanismo de primeira. Aqui a gente não conversa com os mortos. Quando eu vou na casa das pessoas fazer o processo de limpeza de casas, o que eu faço? Eu tiro as melecas das pessoas, os obsessores, as energias ruins, tudo que está atrapalhando a vida de um ser humano. Eu faço com que tudo aquilo seja encaminhado. Agora, isso daqui para mim é charlatanismo, é bandidagem. E dentro de um vídeo que eu estava assistindo, acho que também era do Paranormal, do State Paranormal, aquele lá do Ryan Bryan, teve uma médium que foi chamada porque tinha um casal. Era um rapaz afrodescendente e uma mulher ariana, né, branca. Eu sou branco, posso falar, né? Então, e eles queriam se casar, mas parece que um espírito da família ou que morava na casa não queria que eles se casassem, e blá blá blá. Aí chamaram uma médium, a médium foi e fez aquele drama emocional. Oh, mas ela ama vocês, ela quer vocês bem, olha, estou sentindo. Aí começa a chorar, sabe? Aquela coisa, aquela ladainha. Por quê? São os ciganos modernos, não é mesmo? O cara fala aquilo que você quer escutar e ganha você pelas suas emoções. Gente, isso daqui é um charlatanismo. Falar com os mortos, para mim, é um dos maiores erros e é ser fadado a enganar as pessoas, sem dúvida nenhuma, tá? Então, nós temos aqui a médium de Long Island, que enganou muita gente, e a gente vai fazer a análise de um vídeo dela e vamos ver se realmente é real isso. De novo, eu não gosto. Me incomoda muito esse tipo de coisa. Pessoas que ficam falando com os mortos e tentam trazer recadinhos dos mortos. Cara, deixa os mortos onde eles estão. Eles estão passando por um processo deles. Nós temos que respeitar esse processo. Eu já falei em dezenas de vídeos, mas as pessoas não querem escutar. Ai, mas eu tinha um apego tão grande. Ai, mas eu... Cara, é assim, o game é esse. Se vocês não querem jogar o jogo da vida, eu sinto muito. Vai jogar imagem e ação. Porque o jogo da vida é o seguinte, nós nascemos, nós morremos. O que importa é o que acontece no meio do jogo. Ou seja, todo o processo da sua vida, a forma como você ama, como você age de maneira educada, como você aplica o seu caráter às pessoas, como você realmente torna-se um ser humano digno de ser chamado de ser humano. Porque a maioria são só seres, esqueceu o humano, tá? A maioria comete erros tão absurdos na vida que o humano, Deus olha e fala, essa palavra não se encaixa mais, porque ele só existe. Ele rouba, mata, peca, comete crimes absurdamente de luxúria, quer dizer, é completamente fora do contexto da vida, né? O cara, ele não está aqui para agir de uma maneira bondosa, amorosa, de amar as pessoas, não, ele está aqui para aprontar, para prevaricar, para usar drogas. Aí no final da vida ele olha para Deus e fala, me desculpa aí, hein, Belo, porque não deu, tá? Eu tentei, mas a vida é muito mais sacanagem do que... E aí, cara, desculpa, você jogou tudo fora, tá? Então, eu acho isso absurdo. Vamos ver o que essa mulher aqui apronta. Jandes. Charlatã. Com espíritos há 11 anos. E todo mundo quer saber o que acontece quando nós morremos. Que gengibre lindo! Ai, que tudo! Você que existe vida depois da morte. E esse cabelo, hein? Parece a mulher do Albandi. Estão lá para nos receber quando morremos. O que eu quero é medir 1,70 e pesar 55 quilos. É isso que eu quero. Pode começar a emagrecer, tá, filha? Metade das vezes eu não entendo nada. Sei lá, simplesmente acontece. Está lá. Com licença. Meu nome é Tereza, eu sou médium. Quer dizer que eu me comunico com os mortos. E quando eu estava ali, eu pude sentir a energia de um pai e a energia de uma mãe. E eles estavam emocionados com o bebê. Os seus pais faleceram? Sim. O meu nome é Vanessa, eu sou de East Meadow. Meu pai faleceu há 4 anos e eu não pude me despedir. E a minha mãe faleceu há 2 anos e também não pude me despedir dela. Só uma coisa. Vocês devem estar falando, mas ela acertou. Ela não acertou. Isso aqui é acordado. É acordado entre as pessoas, ok? É um programa que eles combinam
os textos, eles combinam as pessoas. E é isso que o cara lá que mandou o prêmio Pegasus para ela estava dizendo. Quer dizer, é tudo enganado. Primeiro, você não chega numa fila do supermercado, num caixa, num banco, falando, dá licença, eu sou médium, eu queria falar aqui com o seu pai que faleceu. Você não faz isso, ok? Nós chamamos isso de respeito às pessoas, respeito à privacidade, à intimidade do ser humano. Mas é engraçado, né? As pessoas acham que é assim, estala o dedo, viola completamente o respeito aos mortos e à intimidade do ser. E não é assim que funciona. Isso aqui é motivo para processo nos Estados Unidos, isso aqui é motivo para muita dor de cabeça. Então, nenhum médium faz esse tipo de coisa, não se pode, tá? Mas, de novo, isso aqui é um comum acordo. Saiba que seu pai está aqui com a sua mãe agradecendo o nascimento do seu filho. Não, queridona, não tem ninguém do lado dela, não tem ninguém, tá? Para falar a verdade, eu vou te dizer o que tem, vamos lá. De novo, é sensacional, quando um clarividente pega essas coisas, a gente já começa a dar uma de proctologista, eu já vou sair enfiando o dedo, tá? Dentro de um supermercado, existem entidades passando claramente, espíritos obsessores, muito mais obsessores do que seus espíritos, tá? Então nós temos aqui muitos seres ao redor, tá? Para vocês terem uma ideia, na parte de trás, a 1 metro da diagonal direita dela, existe um obsessor abaixado, olhando, tá? Por quê? Porque todos os alimentos aqui têm energia. Tudo tem energia. Isso aqui tem energia, isso aqui tem energia. O meu teclado que todo mundo ama, né? Olha, tem o teclado colorido que fica piscando. Tem energia, tá? Essa energia, da mesma maneira que você come o alimento, uma maçã, ela possui energia física para alimentar o seu corpo físico, ela também possui uma energia que é o corpo de energia da maçã, que é utilizada para alimentar o seu corpo de energia também. Isso é ensinado na acupuntura, isso é ensinado em muitas técnicas orientais. Da mesma maneira que tudo que tem energia, esses alimentos, essa comida tem energia, os obsessores se alimentam deles também. Por isso que muitos alimentos apodrecem com muito mais rapidez do que outros, porque essa energia se esvaire, porque alguma coisa suga, puxa essa energia. Isso é fato, tá? Eles também se alimentam disso. Então, atrás dela, nós temos um obsessor que está abaixado. O papai e a mamãe dela estão lá? Não estão. Não estão. Então não tem como essa médium conseguir ver papai e mamãe atrás dela, porque eles não estão lá. Para o médium poder ter certeza do que ele está falando, ele vai ver o espírito. Teve um vídeo que das crianças chatas pra caramba, que se dizem médiums, e que eles vão lá atrás de uma pessoa que faleceu, tá? Eu digo no vídeo, que eu não deveria dizer, mas eu disse que o cara faleceu. Por que, tio Spook, você disse que o cara faleceu? Porque o cara tá morto do lado das pessoas. Eu vi um cara totalmente branco, inchado, com o olho para trás, e que era a cara do cara que faleceu, tá? Tanto que eu fui na internet depois procurar se realmente haviam encontrado ele, e não haviam encontrado. Então eu olhei e falei, pô, deve ser o cara, porque ele estava todo desfigurado, como se tivesse morrido afogado. Tá? Afogado, ou alguém afogou ele, ou ele caiu por acidente dentro de um lugar pantanoso e não conseguiu sair e faleceu, tá? Então eu vi a figura do lado do pai e da mãe do menino, tá? Eu vi o menino atrás do pai e da mãe. Aqui não tem ninguém. Se não tem ninguém, da onde o médium tá tirando isso? Do butico dela? Peraí, ó, teu pai tá aqui, peraí. Olha, sua mãe tá aqui. Papai e mamãe, né? Não tem como, tá? Então, de novo, quando a gente bate o olho e fala, cara, claro, evidentemente não tem papai e mamãe nela, significa que o médium já estava ali meio que traquejando, tipo, vamos fazer aquele joguinho de mentiras. E é isso que acontece nos Estados Unidos, o joguinho de mentiras, tá? Então, o cara realmente tá certo em dar o prêmio aí Pegasus por charlatanismo, porque é tentar ganhar notoriedade por meio do melodrama das pessoas. Faleceu há 2 anos e também não pude me despedir dela. Saiba que seu pai está aqui com a sua mãe agradecendo o nascimento do seu filho lindo. Tá bom. Não tá. Tem uma cadeira de balanço no quarto dele? Tem.
É o jeito da sua mãe falar que eles estão Toda criança tem uma cadeira de balanço lá. lá olhando por ele. Você a trouxe aqui? Sim. Não, eu estou do lado dela porque eu estou na fila das bananas. Eu estou aqui para comprar bananas e ela está me atrapalhando. Indo para te agradecer por tê-la trazido aqui hoje. Eu estava tudo bem, a tia me ligou e me chamou pra sair com ela. Eu não queria porque eu tava cansada por causa do bebê. E ela me convenceu e eu vim. Tá fartando o Você negócio lá. acabou de se mudar e pintou uma sala de amarelo? Só queria confirmar que eles sabem da casa. Sua mãe está falando, tem que ver a casa. Tem que ver a casa. Então saiba que o espírito dela está com você porque ela disse que você não a sente. Eu nunca sinto a minha mãe. Sempre digo isso. E não... Não vai sentir a sua mãe, tá? Porque ela está no processo de reencarnação, foi encaminhada, tal. Beleza. Agora, é engraçado, né? Porque vir falar dessas coisas é fácil, porque é o lado emocional. Agora, fala dos problemas reais dessa menina. Fala dos problemas reais. Não vai falar, né? Não vai falar. Você não vai falar dos traumas que ela teve ao longo da sua infância, do problema que ela teve sério com os pais, que está travando toda a região do quadril, do problema que ela teve da infecção do útero, isso você não vai falar. Você não vai falar do problema que ela tem da abertura das costas horrorosa, que é onde acontecem os enormes pesadelos, a insônia dela, a sensação das presenças ao redor da cama dela. Ela não fala isso, mas ela tenta ganhar o melodrama. Aí é que está a diferença. Aqui a gente tenta ajudar as pessoas a superarem os seus problemas, identificando os pontos falhos e corrigindo o corpo de energia do ser humano. Ali não, ela ganhou pelo melodrama, dizer, meu Deus, papai e mamãe estão por aqui e não estão por ali. É isso que eu sempre discuto, sabe? Não tem ninguém. Se papai e mamãe dela estivessem aqui, não estão, nem papai nem mamãe. Não acredito que você disse que ela sabe que eu falo isso. Sua mãe está se inclinando e beijando você. Não tá. Dizendo que quer que saiba o quanto sentem orgulho de você. Não tá. E disseram que você vai ser uma ótima mãe. Ótima mãe é relativo. A criança, ela vai ter alguns problemas quando a criança tiver uns 5 ou 6 anos de idade. Olha, isto é pizza ou arroz integral? Olha Isso. só. Você não é vidente? Você devia saber, criança. Eu não sei Sei lá. Sei que esse bolinho é maravilhoso, mas deve ter umas 1000 calorias cada. Mas Sério? eu gosto, é muito bom. Eu não sei, pode ser, eu não sei, eu sou médium. Eu me comunico com pessoas que já partiram. O seu pai morreu? Morreu há um mês. Eu sou Jill de Oceanside, em Nova York. Eu nunca tinha ouvido falar de médium, nem sabia o que era. Nunca. Faz bem. Foi rápido, você Foi não rápido. esperava O pai dessa mulher, que ele fosse morrer? Não. eu vou falar, tá? O que acontece? O pai dela teve um grande problema para aceitar a sua morte. Ele morreu num estado meio que complicado, como se fosse um câncer, como se fosse uma doença que realmente o consumiu muito rapidamente. E essa doença abriu alguns buracos muito fortes no corpo de energia dele, e era uma pessoa que, infelizmente, estava ainda apegado à família. Então, ela tem uma conexão com ele muito forte, e isso faz com que ele esteja a mais ou menos 5 metros atrás dela, a acompanhando. Ele está conectado a ela, mas a outra pessoa da família ao mesmo tempo, tá? Porque é meio como se houvesse uma situação de impasse, uma situação que ainda ficou pendente a ser resolvida. E como ele não acreditava em Deus, como ele não tinha fé dele, ele ficou preso às meninas, como se as mulheres da família fossem mais necessárias do que realmente seguir o seu caminho até Deus. Então, ele está preso a ela. Ele se comunica com ela? Não. Ele chega perto dela? Não. Ele está meio vedado ainda o acesso a elas. Ele está meio que observando. Ela conseguiria falar com o pai?
dentro de um supermercado, eu duvido. O diálogo com o pai dessa moça teria que ser realmente num lugar muito melhor, muito mais calmo, muito mais tranquilo. Ela não teria como acessar o pai, tá? Toda a consciência que vai ser trazida são muito mais questões emocionais do que realmente vir a falar palavras de consolo. Então vai ter meio uma lavação de roupa suja. Não sei se é isso que vai acontecer, mas... É aí que É verdade. está. Ele morreu por algo na cabeça? É, ele caiu da escada e Ok. bateu a cabeça. Ok. Meu pai caiu de um lance de escada há um mês e ele não conseguiu se recuperar. Mesmo que tenha sido difícil e trágico, correto, o que aconteceu, ele disse, mas quer saber? Acho que não gostaria de ter partido de nenhum outro jeito. Isso é totalmente verdade, é absolutamente verdade. Ontem à noite, minha mãe me ligou e disse: Deus tinha um plano para ele e ele caiu da escada porque tinha outros problemas de saúde. Que problemas de na verdade, saúde? foi uma bênção. Ele está falando alguma coisa da calça, alguma coisa sobre a calça. Ele estava puxando a calça e eu que está fazendo. Ele precisava usar cinto no Isso final, mesmo. estava perdendo peso. Ele usava Isso daí que ela tá fazendo, na verdade, não é nem mediunidade. Esse negócio de puxar uma lembrança não é o pai que tá falando. Ela tenta se conectar puxando características, tanto emoção, quanto trejeitos, quanto formas de se falar. Isso daí não precisa ser médium. Qualquer sensitivo conseguiria fazer esse tipo de coisa, tá? É meio que cigano novamente. Lembra que eu falei o negócio de ser ciganos? Qualquer cigano consegue fazer um negócio desse. Eles pegam uma escova, falam, quem usou essa escova penteava o cabelo assim, se vestia assim. Por quê? Porque as características ficam no corpo de energia da pessoa ou nos objetos que ela utilizava. Isso aí é aquela coisa de ciganada que faz, tá? cinto sem os passadores. Então ele usava o cinto com a calça de moletom que ficava caindo. Isso mesmo, ele subia a calça. Ele puxava a calça. E é claro, a Fiquei sua mãe... arrepiadinha. Teresa disse coisas que bateram de verdade, então eu fiquei toda arrepiada. Você fez escolhas para ele com relação aos cuidados na hora da partida? Fiz, com Ok, certeza. então, por favor, ele quer que você saiba que fez todas as escolhas corretas com relação à partida dele. Nós conversamos muito a respeito disso. Será que devemos fazer isso ou não? Mas é assim, Meu isso Deus. nos espíritos é incrível. É o jeito do seu pai de dizer que ele te apoia e que está aqui com você agora. É um homem forte. Na verdade, ainda existem situações conflitantes pendentes que o pai precisa ainda resolver, mas, de novo, a gente não conversa com os mortos. Essa situação de ficar falando com os mortos para tentar solucionar os problemas só aumenta a dependência deles para com os entes que permaneceram na Terra. Eu sempre parto do pressuposto de que todos esses parentes, as pessoas que faleceram, precisam ser encaminhadas novamente até Deus, porque não adianta ficar discutindo ainda situações pendentes depois que morreram. Acabou a vida, você não conseguiu resolver ao longo da sua vida seus problemas com os filhos, não é depois de morto que você vai resolver, né? É verdade, agora eu tenho situações para resolver, são conflitantes, deixa eu resolver aqui. Sinto muito, cara, se vocês que estão assistindo o meu canal agora, vocês pais que têm seus filhos e não conseguem resolver seus problemas, resolvam em vida. Não esperem o pós-mortem, que muitos não acreditam, para vir conversar com seus filhos e achar que realmente vão ser escutados depois disso, que não vão. A mesma coisa os seus filhos, tá? Crianças do meu canal, resolvam todos os seus problemas em vida, para que depois, quando vocês passarem realmente para o pós-mortem, para o período de morte, vocês olharem para Deus dizendo: Deus, pode me levar porque eu resolvi tudo que eu tinha que resolver em vida e agora eu estou preparado para uma próxima jornada. Ótimo, mas não cometam esses erros, tá? Tanto o erro desse pai que ainda tem situações conflitantes a serem resolvidas para com ela e que morreu de bater na cabeça, mas ele tinha vários problemas de saúde, vários, tá? Poderia ter... Porque o corpo de energia do cara tá todo carcomido, significa que ele tinha problema no fígado, poderia fumar porque tinha marcas de câncer no pulmão, né? Tinha manchas pretas no pulmão, teve problema na região também do estômago, então ele estava todo carcomido. Ele bateu a cabeça, foi uma morte agada, né? Tipo, acabou morrendo por um acidente, sinto muito por isso. De novo, o que ela pegou foi simplesmente no ar, entendeu? Tá no ar. Por quê? Porque ele tá vibrando atrás dela. É isso. Ele é. Por isso ainda pode te ajudar de lá do outro lado. Meu Deus. Diz pra ele
Ele escuta e vai continuar te guiando e te amando aqui no mundo físico. Ah, meu Deus, muito obrigada. Não Você foi é uma nada, bênção. então. Ai, que tudo! Tive uma sensação de paz, porque sei que ele está bem e isso me deixou muito alegre. Eu sinto muito, mas ele não está bem. Ou seja, ele está atormentado, ele está vindo atrás de você. Se ele estivesse bem, ele não estaria vindo atrás de você. Ele estaria com Deus agora, lá tranquilo, dizendo, cara, tô no caminho certo, voltei até Deus, tô felizão. Aí sim estou bem. Ele está atormentado atrás dela. Tá? Eu falaria isso para ela, falaria, cara, sinto muito, mas o teu pai tem algumas situações pendentes e que essa alma precisa ser encaminhada novamente a Deus, ok? Seu anjo! Achei que era um termo de matemática, médium, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar, mas agora eu acredito. Bom, acabou. Se vocês tiverem alguns outros episódios desse tipo e quiser que a gente analise, é só me mandar, a gente analisa. Mas, de novo, eu sou absolutamente contra isso. Já falei, já apresentei meus apontamentos. Eu acho que falar com os mortos não deve ser feito. Crianças que ficam, fala com o Michael Jackson, fala com o Triple Zesk, lá, o Tentacion, sei lá, o Triple Cheeseburger, mais fritas. Eu não tenho interesse nenhum. Eu acho que os mortos devem ser respeitados. O que nós fazemos aqui é identificar os problemas das pessoas. Existem problemas físicos, existem problemas emocionais, mentais e espirituais. Esses problemas espirituais são obsessores que atormentam as pessoas, são os seus entes queridos que não conseguem se desapegar das pessoas e que precisam voltar até Deus. Nós não fazemos mesa radiônica, mesa espírita, não falamos com os mortos. O processo de encaminhamento que deve ser feito e que os médiuns deveriam fazer é um processo muito simples, muito fácil, que é ensinado nas escolas do Oriente. Existe um processo muito legal de encaminhamento dessas almas para que elas voltem novamente a seguir o fluxo natural de sua vida. Existe o fluxo da vida e existe o fluxo da morte. Esse fluxo da morte é o que deve ser feito, mas eles ficam presos aqui porque ou nós nos mantemos conectados a eles, ou eles ainda carregam situações pendentes que querem resolver pós-morte. E não é assim que funciona. Ela deveras age de maneira errada, ela age buscando o sentimental, o emocional das pessoas, tá? E isso não é legal, é o apelativo da mediunidade e é o que o troféu Pegasus merece ser dado a ela, ao Tipikoff, ao Chris Fleming e aos médiuns americanos, até porque não existem escolas espíritas como existem aqui, lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos nós temos muito mais o protestantismo, o catolicismo, outras doutrinas da igreja, mas não existe essas escolas mediúnicas como teve na Europa e como tem muito erradicado no Brasil, pelos centros espíritas kardecistas e pelo de Umbanda, tá bom? Então, de novo, tomem muito cuidado com esses médiuns, tomem muito cuidado aonde vocês se enfiam, porque eu recebo semanalmente e-mails de pessoas que procuraram pais de santos de poste e que vieram com o mesmo discurso dela e que a conta no final da coisa foi de 3 mil, 4 mil, 5 mil reais que eles deixaram na mesa para esses médiuns. Então, tomem cuidado, tá bom? A escolha é de vocês. Eu não me consultaria nunca com uma pessoa desse tipo. Nunca, tá? Ufa, de novo, eu agradeço a todos vocês, agradeço de coração por tudo aquilo que vocês fazem ao canal, o carinho que vocês têm, as divulgações que vocês têm feito. Muito obrigado a todos vocês. Eu vejo vocês, então, nos próximos episódios da Mulher do Alband, né? Quem assistia O Amor de Família sabe de que eu tô falando. Vejo vocês, então, nos próximos episódios e bons sustos a todos nós.